Uma multidão cercava o pátio da fazenda Boa Esperança quando Jacinta foi empurrada para o centro da roda. Seus poucos pertences estavam espalhados na terra e entre eles brilhavam moedas de ouro, documentos roubados e a chave do depósito principal. As acusações vinham de todos os lados. "Ladra!" gritou um dos capatazes. "Eu não fiz isso", respondeu ela com a voz trêmula, tentando conter as lágrimas. Mas ninguém parecia disposto a escutá-la. Da varanda da casa grande, Eudóxia observava a cena com satisfação, enquanto Firmino mantinha o rosto sério diante dos trabalhadores. Por dentro, porém, comemorava. Durante semanas, ele procurara uma forma de destruir a única pessoa que insistia em ajudar a velha desconhecida que aparecera nos portões da fazenda. "A verdade sempre aparece", declarou ele diante de todos. Jacinta ergueu os olhos procurando alguém que acreditasse nela, mas encontrou apenas rostos desconfiados e olhares de desprezo. A poucos metros dali, sentada sob a sombra de uma árvore, a velha segurava uma pequena sacola de pano contra o peito. Seus olhos estavam marejados. Ela sabia exatamente quem havia colocado aquelas provas falsas entre os pertences da jovem. Sabia quem roubava a fazenda, sabia quem mentia, e sabia que aquela acusação era apenas mais um capítulo de uma corrupção que vinha destruindo vidas havia anos. Mesmo assim, permaneceu em silêncio. Ainda não era o momento de revelar o que carregava dentro daquele pequeno caderno escondido. Enquanto os capatazes amarravam os pulsos de Jacinta diante de toda a propriedade, o velho cocheiro Bento deu um passo à frente. "Essa menina é inocente", declarou com firmeza. O pátio mergulhou em silêncio por um instante. Firmino sorriu de forma quase imperceptível, convencido de que nada poderia impedir sua vitória. Mas naquele mesmo momento, muito além dos portões da fazenda, uma comitiva avançava pela estrada de terra. E a chegada daquele homem mudaria para sempre o destino de todos que estavam ali. Enquanto Jacinta permanecia amarrada diante de toda a fazenda, uma pergunta parecia ecoar no olhar de cada pessoa que observava aquela cena. E se ela estivesse dizendo a verdade? Eu não sei você, mas sempre que vejo uma história assim, fico pensando como deve ser doloroso ser acusado de algo que não fez, principalmente quando ninguém está disposto a escutar sua versão. E o pior era que Jacinta não estava perdendo apenas sua reputação. Ela estava vendo desaparecer a única coisa que possuía de verdade, sua dignidade. Firmino caminhava pelo pátio com a confiança de quem acreditava controlar tudo ao seu redor. Os trabalhadores evitavam encará-lo, os capatazes obedeciam sem questionar, e até mesmo os mais velhos preferiam o silêncio. Era assim que funcionava a fazenda Boa Esperança. O medo falava mais alto que a verdade. Mas havia algo que Firmino ainda não sabia. Enquanto ele comemorava sua aparente vitória, a velha desconhecida, que todos haviam desprezado, continuava observando cada movimento, cada mentira e cada injustiça. E o que ela carregava naquele pequeno caderno poderia mudar o destino de todos ali. Agora me diga uma coisa, você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Porque foi exatamente isso que Jacinta fez quando viu aquela senhora abandonada nos portões da fazenda. Ela não sabia quem ela era, não sabia de onde vinha. Não sabia sequer seu nome. Ainda assim, dividiu seu último pedaço de pão e ofereceu água quando ninguém mais teve coragem de fazê-lo. E é justamente isso que torna esta história tão especial. Às vezes, os menores gestos produzem as maiores consequências. Antes de continuarmos, aproveite para deixar o seu gostei neste vídeo, se inscrever aqui no canal Eco das Correntes e ativar o sininho das notificações para não perder histórias emocionantes como esta. E eu também quero pedir uma força especial para o nosso novo canal, Correntes que Ecoam. Os links estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Passe por lá, inscreva-se e ajude esse novo projeto a crescer. E já que estamos juntos nesta jornada, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro ver até onde nossas histórias conseguem chegar. Porque acredite em mim, o que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais surpreendente. A mesma velha que agora observava Jacinta ser humilhada em praça pública havia chegado à fazenda, carregando apenas uma sacola de pano, os pés machucados pela estrada e um segredo capaz de derrubar homens poderosos. E tudo começou no instante em que uma jovem escrava decidiu enxergar humanidade onde todos os outros enxergavam apenas alguém sem valor.
Dias antes da acusação que abalaria a fazenda Boa Esperança, uma mulher idosa surgiu na estrada de terra que levava aos portões da propriedade. Seus pés estavam feridos pela caminhada. O vestido coberto de poeira e a pequena sacola pendurada no ombro parecia guardar os últimos vestígios de uma longa jornada. O sol já começava a descer quando os primeiros capatazes a avistaram. "Mais uma mendiga", comentou um deles, arrancando risadas dos outros homens que vigiavam a entrada. A mulher continuou caminhando sem responder às provocações. Havia algo curioso em seu olhar. Mesmo cansada, ela observava tudo ao redor com atenção incomum, como se cada detalhe fosse importante. Quando finalmente alcançou os portões, um dos homens bloqueou sua passagem. "Volte por onde veio. Aqui não é lugar para gente como você." A velha apoiou-se na cerca para não cair. Por um instante pareceu que suas pernas não conseguiriam sustentá-la. Naquele mesmo momento, Jacinta retornava dos campos depois de um dia inteiro de trabalho sob o sol escaldante. Suas mãos estavam machucadas, os pés cansados e o estômago vazio. Ainda assim, seus olhos foram imediatamente atraídos para a cena que se desenrolava diante dos portões. Ela observou a idosa sendo humilhada e sentiu algo apertar dentro do peito. Não era a primeira vez que via injustiças naquela fazenda, mas aquela situação a atingiu de forma diferente. Talvez porque a imagem daquela mulher lhe trouxesse lembranças dolorosas. Quando criança, Jacinta perdera a mãe após uma doença que se espalhou pela região. Durante anos, carregara consigo um pequeno lenço que pertencera a ela. Era seu bem mais precioso. Muitas noites, antes de dormir, segurava aquele pedaço de tecido gasto e se perguntava como sua vida teria sido se a mãe ainda estivesse viva. Ao ver a velha sozinha diante dos portões, a lembrança voltou com força. "Por favor, deixem-na entrar ao menos para beber água", pediu Jacinta. Os capatazes riram. Um deles respondeu: "Você deveria cuidar da própria vida." A jovem abaixou a cabeça por um instante, mas não recuou. "Eu não sei você, mas é aqui que começamos a entender quem Jacinta realmente era. Mesmo vivendo em meio ao medo, ela ainda encontrava coragem para defender alguém mais fraco. E isso dizia muito sobre seu caráter." Quando os homens finalmente se afastaram, Jacinta aproximou-se da desconhecida. Abriu o pequeno pano onde guardava seu jantar e revelou um único pedaço de pão. Era tudo o que tinha para aquela noite. A idosa observou em silêncio enquanto a jovem colocava o alimento em suas mãos. "A senhora parece precisar mais do que eu", disse Jacinta. A velha ficou emocionada, não pelo pão em si, mas pelo gesto. Em seguida, Jacinta ofereceu água. A mulher bebeu devagar e agradeceu com um sorriso cansado. "Como se chama?", perguntou ela. "Jacinta", respondeu a jovem. A velha repetiu o nome em voz baixa, como se quisesse guardá-lo na memória. Depois observou os olhos da escrava por alguns segundos. Havia sinceridade ali, bondade, algo raro naquele lugar. E naquele instante, uma decisão silenciosa começou a tomar forma dentro dela. Enquanto conversavam, a idosa percebeu o lenço cuidadosamente dobrado que Jacinta carregava preso à cintura. "Foi da minha mãe", explicou a jovem ao notar seu olhar. "É a única coisa que me restou dela." A mulher assentiu lentamente. Havia dor naquela lembrança, mas também amor. E talvez tenha sido nesse momento que Dona Ana começou a enxergar algo que os outros não viam. Algo que mais tarde mudaria o rumo de toda a história. Antes de se despedir naquela noite, a velha colocou a mão dentro da sacola e retirou uma pequena medalha de prata. O objeto estava desgastado pelo tempo, sem brilho, sem aparência de valor. Jacinta tentou recusar. "Eu não posso aceitar isso", mas a mulher insistiu. "Guarde. Um dia, ela mostrará quem você realmente é." A jovem ficou confusa. Não fazia ideia do significado daquelas palavras, nem do peso que aquela medalha carregava. Quando a escuridão tomou conta da fazenda, a desconhecida afastou-se dos alojamentos e sentou-se sozinha sob uma árvore. Então, retirou de sua sacola um pequeno caderno. Abriu a primeira página e escreveu apenas 2 palavras: Jacinta, bondade. Em seguida, fechou o caderno, observou as luzes distantes da casa grande e respirou fundo.
Porque aquela mulher não havia chegado à fazenda Boa Esperança por acaso. E nos dias seguintes, ela começaria a descobrir segredos capazes de destruir os homens mais poderosos daquele lugar. Na manhã seguinte, Jacinta acordou antes do nascer do sol. O toque do sino anunciou mais um dia de trabalho, e logo os campos começaram a se encher de homens e mulheres carregando ferramentas. Enquanto caminhava em direção à lavoura, ela percebeu Donana sentada próxima ao poço. A idosa parecia mais descansada, mas continuava observando tudo ao redor com atenção incomum. Era como se estivesse montando um quebra-cabeça invisível que ninguém mais conseguia enxergar. Durante o intervalo do trabalho, Jacinta voltou a encontrá-la. As duas sentaram-se sob a sombra de uma árvore seca, longe dos capatazes. A conversa começou simples, mas logo tomou outro rumo. Se pudesse escolher qualquer coisa para sua vida, o que escolheria? Perguntou Donana. Jacinta demorou alguns segundos antes de responder. Aprender a ler. A velha sorriu. Só isso? A jovem abaixou os olhos. Para quem nunca teve a chance, isso já seria tudo. Eu não sei você, mas é impossível não sentir algo ao ouvir uma resposta dessas. Enquanto muitos sonham com riqueza ou poder, Jacinta sonhava apenas em compreender as palavras escritas nos livros que jamais pôde tocar. E talvez seja exatamente por isso que ela se torna tão especial. Sua ambição não nascia da ganância, nascia da esperança. Donana percebeu isso imediatamente e guardou cada palavra dentro de si. Mais tarde, enquanto os trabalhadores descarregavam uma carroça, um velho cocheiro aproximou-se de Jacinta. Seu nome era Bento. Poucas pessoas naquela fazenda inspiravam confiança, mas ele era uma delas. Vi o que você fez pela senhora ontem, comentou em voz baixa. Nem todos teriam feito aquilo. Jacinta sorriu discretamente. Bento então lançou um olhar preocupado para os arredores. Mas tome cuidado. Existem pessoas aqui que não gostam de gente bondosa. Naquela mesma tarde, Donana observou algo estranho próximo aos depósitos. 2 homens retiravam sacos de mantimentos de uma carroça recém-chegada, mas parte da carga desaparecia antes de ser registrada. Um dos trabalhadores parecia nervoso. O outro mantinha os olhos fixos na casa grande. A velha permaneceu em silêncio, escondida atrás de uma cerca. Quando os homens foram embora, ela anotou tudo no pequeno caderno que carregava consigo. Naquela noite, enquanto quase todos dormiam, Bento encontrou Donana sentada próxima aos estábulos. — A senhora está escrevendo de novo? — perguntou. A velha assentiu. — Estou registrando escolhas. O cocheiro franziu a testa. — Escolhas? Donana abriu o caderno por um instante. Havia 2 listas. Em uma delas estavam nomes ligados à crueldade. Na outra, nomes ligados à bondade. Bento viu apenas um nome escrito na segunda lista, Jacinta. Enquanto isso, dentro da casa grande, Firmino analisava livros de contabilidade diante de uma mesa iluminada por lampiões. Seu rosto transmitia tranquilidade, mas suas mãos revelavam outra coisa. Havia nervosismo, havia pressa, havia medo de que alguém percebesse as alterações que fazia nos registros. E o mais curioso é que ele próprio ainda não sabia que, naquele exato momento, uma mulher que todos acreditavam ser apenas uma velha viajante já começava a desmontar cada uma de suas mentiras. Quando a madrugada chegou, Donana escreveu mais uma anotação no caderno antes de fechá-lo. Em seguida, olhou para a medalha de prata guardada dentro da sacola e sussurrou algo quase imperceptível. Talvez eu finalmente tenha encontrado alguém digno dela. Mas o que nem ela imaginava era que os dias seguintes seriam muito mais perigosos do que parecia. Porque quanto mais se aproximava da verdade, mais perto ficava de homens capazes de fazer qualquer coisa para escondê-la. Os dias passaram, mas Donana continuava observando tudo em silêncio, enquanto os trabalhadores acreditavam que ela era apenas uma velha sem destino. Seus olhos registravam cada detalhe da rotina da fazenda. Numa manhã abafada, ela percebeu uma movimentação estranha próxima aos armazéns. 2 homens carregavam sacos de mantimentos para uma carroça sem qualquer registro oficial. Quando terminaram, desapareceram por uma trilha nos fundos da propriedade.
Mais tarde, aqueles mesmos mantimentos seriam dados como desaparecidos. Firmino também começou a notar algo diferente. Não porque tivesse descoberto a investigação, mas porque algumas pessoas passaram a fazer perguntas. Trabalhadores comentavam sobre cargas que sumiam. Empregados cochichavam sobre números que não fechavam. Nada grave o suficiente para ameaçá-lo, mas suficiente para deixá-lo irritado. "Quero saber quem anda espalhando essas histórias", ordenou aos capatazes. E quando homens como Firmino começam a sentir medo, normalmente alguém inocente acaba pagando o preço. Naquele mesmo dia, Jacinta encontrou Donana próxima ao poço, carregando um balde pesado demais para alguém de sua idade. Sem hesitar, largou o que estava fazendo e correu para ajudá-la. A velha tentou recusar. "Você já trabalhou demais hoje", mas Jacinta insistiu. "Minha mãe me ensinou que a força só tem valor quando serve para aliviar o peso de alguém." Donana permaneceu em silêncio, mas aquela frase encontrou um lugar especial dentro de sua memória. Pouco depois, Eudóxia apareceu acompanhada por 2 empregadas. Seu olhar caiu imediatamente sobre a cena. "Então agora temos uma escrava desperdiçando tempo com mendigos?" disparou com desprezo. Antes que Jacinta respondesse, a mulher arrancou o pedaço de pão que ela carregava e o jogou na terra. "Se quer alimentar desconhecidos, use sua própria fome para isso. Eu não sei você, mas existem momentos em que a injustiça parece atravessar a tela, e aquele era um deles." Jacinta abaixou-se para pegar o pão coberto de poeira. Seus olhos estavam marejados, mas ela não respondeu à provocação. Donana observou tudo. Observou a humilhação, observou o silêncio da jovem e observou a expressão de satisfação de Eudóxia ao se afastar. Naquela noite, quando abriu o caderno, escreveu um novo nome na lista da crueldade. Eudóxia não fazia ideia, mas acabara de registrar sua própria queda. Mais tarde, Bento encontrou Jacinta sentada sozinha atrás dos estábulos. Ela segurava o velho lenço da mãe enquanto tentava conter as lágrimas. "Às vezes parece que fazer o certo só traz problemas", confessou. O cocheiro sentou-se ao seu lado e respondeu algo que ela jamais esqueceria. "O bem raramente recebe aplausos no começo, mas é ele que permanece quando todo o resto desaparece. E, sinceramente, eu acredito que muitos de nós precisaríamos ouvir palavras assim em momentos difíceis." Naquela madrugada, Donana decidiu seguir discretamente uma das carroças suspeitas. Escondida entre árvores e cercas, observou quando os homens entregaram parte da carga roubada a comerciantes de uma vila próxima. Pela primeira vez, ela tinha uma prova concreta do esquema. Seu coração acelerou. Não pela descoberta em si, mas porque compreendeu o tamanho da corrupção que existia ali. E quanto maior a verdade, maior seria o perigo para quem tentasse revelá-la. Quando retornou à fazenda, já perto do amanhecer, encontrou algo inesperado. Firmino estava parado diante da casa grande, observando a propriedade em silêncio. Seus olhos cruzaram os dela por apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que um estranho pressentimento surgisse. Ele ainda não sabia quem ela realmente era. Porém, começava a desconfiar que aquela velha desconhecida escondia algo. E essa desconfiança seria o início de uma guerra silenciosa que colocaria Jacinta no centro de um perigo muito maior do que ela podia imaginar. Na manhã seguinte ao encontro silencioso entre Firmino e Donana, a atmosfera da fazenda parecia diferente. Os trabalhadores cochichavam mais baixo, os capatazes circulavam com mais frequência e até os empregados da casa grande demonstravam nervosismo. Firmino havia dado uma ordem simples: descobrir tudo sobre a velha desconhecida. O problema era que ninguém conseguia encontrar respostas. Ela não falava sobre seu passado, não mencionava sua família e parecia sempre estar um passo à frente das perguntas. Enquanto isso, Donana continuava preenchendo o caderno. A cada nova página, os nomes das 2 listas cresciam. Na lista da bondade estavam Jacinta e Bento. Na lista da crueldade apareciam Firmino, Eudóxia e alguns homens envolvidos nos desvios. Mas havia algo ainda mais importante. Pela primeira vez, Donana registrou datas, horários e locais dos roubos.
As suspeitas começavam a se transformar em provas. E eu não sei você, mas quando a verdade começa a ganhar forma, os mentirosos costumam ficar desesperados. Naquela tarde, Jacinta enfrentou mais um teste sem sequer perceber. Enquanto retornava dos campos, encontrou uma criança chorando próxima aos alojamentos. O menino havia sido castigado injustamente por um capataz e estava com fome. Mesmo tendo recebido uma porção menor de comida naquele dia, ela dividiu tudo o que tinha. Donana observou a cena à distância. Não havia plateia. Não havia recompensa, apenas uma escolha, e são justamente essas escolhas invisíveis que revelam quem realmente somos. Mais tarde, Bento procurou Donana nos estábulos. O velho cocheiro parecia preocupado. Firmino anda fazendo perguntas sobre a senhora, alertou. Pela primeira vez, a expressão da velha mudou, não por medo, mas por preocupação. Ela sabia que quanto mais se aproximava da verdade, maior era o risco para aqueles que estavam ao seu redor. E havia uma pessoa que começava a ocupar um lugar especial em seus pensamentos: Jacinta. A jovem estava se tornando vulnerável justamente por estar próxima dela. Na mesma noite, Firmino reuniu 2 homens de confiança dentro do escritório da administração. Sobre a mesa estavam livros de registros, moedas de ouro e documentos que jamais deveriam ser vistos por outras pessoas. A velha sabe demais, disse ele em voz baixa, e a escrava vive ao lado dela. Um dos homens perguntou o que pretendiam fazer. Firmino permaneceu alguns segundos em silêncio antes de responder. E quando finalmente falou, ficou claro que estava disposto a destruir qualquer pessoa para proteger seus segredos. Enquanto isso, sem imaginar o perigo que crescia ao seu redor, Jacinta mostrava a Donana o velho lenço herdado da mãe. As duas conversaram por muito tempo naquela noite. Às vezes, sinto medo de esquecer o rosto dela, confessou a jovem. Donana segurou suas mãos e respondeu algo que a emocionou profundamente. Quem ama de verdade nunca desaparece completamente. Confesso que esse foi um daqueles momentos que tocam fundo. Porque por trás da escrava bondosa existia uma filha que ainda carregava saudades todos os dias. Pouco antes do amanhecer, Donana voltou a abrir o caderno. Depois de registrar mais algumas informações, ficou observando a medalha de prata sob a luz fraca de uma lamparina. Então escreveu uma frase na última página, ainda em branco, e fechou o caderno imediatamente. Ninguém viu o que ela escreveu, nem mesmo Bento. Mas aquela frase seria responsável por algumas das lágrimas mais emocionantes desta história. E enquanto a tinta ainda secava sobre o papel, Firmino dava os primeiros passos para preparar a armadilha que destruiria a vida de Jacinta. A armadilha foi colocada em prática numa noite silenciosa, quando quase todos já dormiam. 2 homens de confiança de Firmino invadiram discretamente o alojamento de Jacinta e esconderam moedas, documentos e a chave do depósito entre seus pertences. Antes de saírem, ainda reviraram tudo o que encontraram. Quando amanheceu, a fazenda inteira foi acordada aos gritos. Capatazes corriam pelo pátio, enquanto Firmino anunciava que um roubo havia sido descoberto. E como você já deve imaginar, o nome apontado como culpado foi justamente o de Jacinta. Diante de todos, seus poucos pertences foram jogados na terra. As moedas apareceram, os documentos também. A chave surgiu por último. Os trabalhadores se entreolharam em choque. Alguns acreditaram imediatamente. Outros permaneceram em silêncio. Jacinta tentava explicar, mas ninguém queria ouvir. Eu não fiz isso, repetia com a voz embargada. Eu confesso que essa é uma das partes que mais me revoltam nesta história. Porque poucas coisas machucam tanto quanto dizer a verdade e perceber que ninguém acredita nela. Como se aquilo não bastasse, os homens começaram a recolher suas coisas. Foi então que Jacinta percebeu algo que fez seu coração disparar. O lenço de sua mãe havia desaparecido. Ela correu até a pilha de objetos espalhados pelo chão. Procurou entre roupas, cobertores e ferramentas, mas não encontrou nada. Por favor, ele estava aqui, implorou. Ninguém se importou. Naquele instante, não era apenas uma acusação injusta. Era como se arrancassem dela a última ligação que ainda possuía com a própria mãe.
Quando a multidão começou a se dispersar, Jacinta ficou sozinha atrás dos alojamentos. Pela primeira vez em toda a história, ela sentiu a esperança vacilar. Segurando a medalha de prata entre as mãos, deixou as lágrimas caírem livremente. Talvez eles estejam certos, murmurou. Talvez pessoas como eu nunca possam vencer. E se você já passou por um momento em que tudo parecia perdido, talvez entenda exatamente o que ela estava sentindo. A dor mais profunda nem sempre nasce da injustiça. Às vezes, nasce quando começamos a duvidar de nós mesmos. Naquela noite, Donana encontrou a jovem sentada no chão, encostada em uma cerca. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao seu lado e dividiu com ela metade de um pedaço de pão. Jacinta ergueu os olhos, surpresa. Então a velha sorriu com ternura e disse: "Quando cheguei aqui, você dividiu o pouco que tinha comigo. Hoje sou eu quem divide o pouco que tenho com você." Foi um gesto simples, mas carregado de significado. O mesmo pão que havia iniciado aquela história agora voltava para impedir que Jacinta afundasse completamente no desespero. Antes de se despedir, Donana colocou a mão sobre a medalha de prata e falou algo que a jovem jamais esqueceria. Escute com atenção. Chegará o dia em que esta medalha valerá mais do que todo o ouro desta fazenda. Jacinta não compreendeu aquelas palavras. Na verdade, naquele momento, quase não conseguia acreditar em mais nada. Mas enquanto a jovem lutava para permanecer de pé, Donana já havia tomado sua decisão final, porque a verdade estava completa, as provas estavam reunidas. E muito em breve, alguém pisaria naquela fazenda e mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. 3 dias após a acusação que destruiu a reputação de Jacinta, o som de cavalos ecoou pelos caminhos da fazenda Boa Esperança. Trabalhadores interromperam suas tarefas, empregados correram para observar e até os capatazes pareceram inquietos. Uma grande comitiva aproximava-se da propriedade, levantando poeira pela estrada. Firmino ajustou o casaco e tentou recuperar a confiança. A visita era esperada. O que ele não esperava era que ela chegasse naquele exato momento. Quando o grupo atravessou os portões, todos se alinharam para receber o proprietário da fazenda. Baltazar de Alencar desmontou do cavalo sob o olhar atento dos trabalhadores. Firmino abriu um sorriso educado e deu alguns passos à frente para cumprimentá-lo. Mas o barão sequer olhou em sua direção. Seus olhos procuravam alguém. Passaram pelos capatazes, pelos empregados, pelos alojamentos e finalmente encontraram uma figura sentada próxima ao poço. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Baltazar caminhou rapidamente, depois acelerou ainda mais os passos. Quando chegou diante da velha desconhecida, algo aconteceu que ninguém jamais imaginaria presenciar. O poderoso proprietário da fazenda Boa Esperança ajoelhou-se diante dela. Segurou suas mãos com emoção visível e disse apenas uma palavra: "Mãe." O silêncio que tomou conta daquele pátio foi tão profundo que parecia impossível até respirar. Os rostos dos trabalhadores revelavam choque absoluto. Bento arregalou os olhos. Jacinta ficou imóvel. Eudóxia empalideceu. Firmino sentiu o sangue desaparecer do rosto. De repente, todas as humilhações dirigidas àquela mulher retornaram à memória de quem as havia cometido. E enquanto muitos tentavam compreender o que estava acontecendo, Donana apenas acariciava o rosto do filho com um sorriso sereno, como se finalmente tivesse chegado o momento que esperava. Naquela mesma tarde, todos foram convocados para o pátio principal. Ninguém ficou de fora. Trabalhadores, capatazes, empregados e administradores formaram um grande círculo ao redor da mesa onde Donana havia colocado sua velha sacola de pano. Então, ela retirou de dentro dela o objeto que carregara durante toda a história. O pequeno caderno. O mesmo caderno que ninguém havia levado a sério. O mesmo caderno que agora carregava o destino de muitas pessoas. Donana abriu a primeira página e começou a ler. Datas, horários, locais, nomes. Cada anotação revelava um novo desvio, uma nova mentira, um novo roubo. Conforme as páginas avançavam, o rosto de Firmino se transformava.
O homem que durante anos controlara aquela fazenda já não parecia poderoso, parecia encurralado. Pela primeira vez, ele estava diante de algo que não conseguia manipular: a verdade. E a verdade havia sido escrita linha por alguém que ele julgara insignificante. Desesperado, Firmino tentou reagir. Acusou trabalhadores, acusou empregados, tentou desacreditar Donana. Chegou até mesmo a insinuar que Jacinta fazia parte de uma conspiração. Mas cada mentira era destruída por uma nova prova retirada do caderno. Então Baltazar aproximou-se dele e disse algo que fez o pátio inteiro mergulhar em silêncio. Você passou anos roubando minhas terras, mas o pior roubo foi tentar roubar a dignidade das pessoas desta fazenda. Firmino não encontrou resposta. Foi então que Baltazar percebeu a medalha de prata pendurada no pescoço de Jacinta. Seus olhos se fixaram imediatamente no objeto. Onde conseguiu isso? A jovem olhou para Donana antes de responder. Ela me deu. O barão respirou fundo. Então, voltou-se para todos os presentes. Esta medalha pertence à minha família há gerações. Meu avô a criou para homenagear pessoas de honra extraordinária. Em toda a minha vida, nunca vi minha mãe entregá-la a ninguém. Donana levantou-se lentamente e caminhou até Jacinta. Seus olhos estavam marejados. Vi homens livres venderem sua consciência por moedas, disse ela. Vi pessoas poderosas usarem sua posição para humilhar os outros. Vi muita crueldade nesta fazenda. Então segurou as mãos da jovem e continuou. Mas também vi uma mulher dividir seu último pedaço de pão. Vi uma mulher ajudar sem esperar recompensa. Vi uma mulher permanecer bondosa mesmo quando o mundo foi cruel com ela. Por fim, Donana voltou-se para todos os presentes. Sua voz falhou por um instante, mas recuperou a firmeza logo em seguida. A única alma verdadeiramente livre desta fazenda era uma escrava. Lágrimas surgiram por todos os lados. Jacinta chorava. Bento chorava. Até mesmo alguns trabalhadores enxugavam discretamente os olhos. E enquanto Firmino era levado pelos homens do barão, todos compreenderam que estavam testemunhando algo raro. A vitória da verdade sobre a mentira. A vitória da bondade sobre a crueldade. E aquela ainda não era a maior recompensa que Jacinta receberia. Nos dias que se seguiram à queda de Firmino, a fazenda Boa Esperança começou a mudar de uma forma que muitos acreditavam ser impossível. Os trabalhadores já não caminhavam cabisbaixos pelos campos e os capatazes que haviam participado dos esquemas foram afastados. Pela primeira vez em muitos anos, a verdade parecia mais forte do que o medo. E eu não sei você, mas existe algo profundamente emocionante quando vemos uma injustiça antiga finalmente chegar ao fim. Pouco tempo depois, Baltazar reuniu todos os trabalhadores diante da Casa Grande. Bento também estava presente, ainda tentando acreditar em tudo o que havia acontecido. Então o barão caminhou até ele e disse: durante anos, você serviu esta fazenda com honestidade, quando muitos escolheram a corrupção. A partir de hoje, será o novo supervisor geral. O velho cocheiro levou as mãos ao rosto e chorou sem vergonha. Às vezes, a maior recompensa não é o dinheiro. É finalmente ser visto por quem nunca enxergou seu valor. Mas a maior surpresa daquela manhã ainda estava por vir. Donana aproximou-se de Jacinta segurando o pequeno caderno que carregara durante toda a investigação. Com mãos trêmulas, entregou-o à jovem e pediu que abrisse a última página. O silêncio tomou conta do lugar. Jacinta respirou fundo e virou as folhas lentamente. Quando chegou ao final, encontrou seu próprio nome escrito sozinho no centro da página. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de continuar lendo. Logo abaixo do nome havia duas frases. A primeira dizia: quando todos enxergaram uma mendiga, ela enxergou uma mãe. A segunda dizia: quando todos escolheram ignorar, ela escolheu amar. Jacinta não conseguiu conter o choro. E, sinceramente, eu acredito que poucos momentos desta história são tão poderosos quanto esse. Porque naquele instante ela compreendeu que cada gesto de bondade, por menor que parecesse, havia sido visto, registrado e lembrado. Então Donana retirou a medalha de prata do pescoço da jovem e a ergueu diante de todos. A luz do sol refletiu sobre o metal desgastado enquanto ela falava.
Esta medalha nunca pertenceu à nossa família. Baltazar a observou em silêncio. Ela sempre pertenceu às pessoas que escolhem fazer o bem quando ninguém está olhando. Em seguida, colocou novamente a medalha no pescoço de Jacinta, não como um presente, mas como um reconhecimento merecido. Antes que a cerimônia terminasse, Bento aproximou-se carregando algo cuidadosamente dobrado entre as mãos. Era o lenço da mãe de Jacinta. Ele o havia encontrado entre os objetos apreendidos após a falsa acusação. Quando viu aquele pedaço de tecido, a jovem levou as mãos à boca e começou a chorar novamente. Donana a abraçou enquanto Baltazar observava a cena emocionado. Algumas perdas deixam feridas para sempre, mas recuperar algo que parecia perdido para sempre tem um valor que palavras dificilmente conseguem explicar. Meses depois, a antiga área abandonada próxima aos alojamentos deu lugar a uma pequena escola. O nome escolhido foi Escola Medalha de Prata. Acima da entrada havia uma frase gravada em madeira: "A bondade é a única riqueza que cresce quando é compartilhada." E sabe qual foi a primeira aluna matriculada? Jacinta. O sonho que ela havia confessado sob a sombra de uma árvore finalmente se tornara realidade. Por isso, se existe uma lição nesta história, talvez seja esta: o mundo pode até demorar para reconhecer quem você é, mas nenhuma bondade verdadeira se perde. Mais cedo ou mais tarde, ela encontra o caminho de volta. Algum tempo depois, uma mulher cansada apareceu diante dos portões da fazenda Boa Esperança. Suas roupas estavam gastas, seus pés cobertos de poeira, e seu olhar carregava a mesma mistura de cansaço e esperança que um dia marcou a chegada de Donana. Sem hesitar, Jacinta aproximou-se com um pedaço de pão e um cantil de água. A viajante recebeu os 2 presentes e perguntou: "Por que está me ajudando?" Jacinta sorriu, tocou a medalha de prata pendurada em seu pescoço e respondeu: "Porque ninguém é um desconhecido para quem escolhe enxergar com o coração." E assim chegamos ao fim desta história. Se ela tocou você de alguma forma, conte nos comentários qual foi o momento que mais mexeu com seu coração. E lembre-se, muitas vezes, a maior mudança na vida de alguém começa com um gesto tão simples que quase ninguém percebe. Um pedaço de pão, uma palavra de conforto, uma mão estendida. Porque no fim das contas, são esses pequenos atos que ecoam através do tempo e transformam destinos para sempre.